Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e ficção científica chamado The Unhealer. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um homem velho e frágil, o reverendo Plugger, que está fazendo algum tipo de ritual dentro de um cemitério indígena. De repente, um relâmpago o joga longe e com um sorriso no rosto ele vai embora, indicando que o ritual foi bem sucedido. A cena muda para um adolescente chamado Kelly, que sofre de um distúrbio alimentar chamado alotriofagia. Ele prefere comer o copo de isopor do que o lâmen dentro dele. Pouco tempo depois, seus colegas de classe valentões, liderados por Nelson, o enfrentam. Eles até lhe chamam de garoto do lixo, e Dominique aparece para defendê-lo. Entretanto, os meninos a ignoram e começam a enfiá-lo em uma lata de lixo enquanto um deles filma tudo. Mais tarde, Kelly chega à escola enquanto come seu copo de isopor. Todos os seus amigos estão rindo dele porque o vídeo se espalhou entre os alunos. Depois da escola, Kelly volta para casa e encontra sua mãe, Berenice. Enquanto ajuda ela a descarregar o carro, ele come o recibo das sacolas. Enquanto isso, a mãe de Dom pensa que ela está se apaixonando por Nelson, mas ela nega, dizendo que é impossível sentir algo por aquele babaca. Ela fica chateada quando a sua mãe também diz que acha Kelly um garoto estranho, pois tem tido sentimentos por ele desde o colegial. Então a cena muda para Red Elk, um nativo americano que acaba de descobrir que o poder escondido no local do enterro foi roubado. O distúrbio alimentar trouxe um impacto negativo para o corpo de Kelly. Ele está fraco e subnutrido. O médico diz que não pode ajudá-lo, porque acha que se trata de uma questão psicológica. Plugger finalmente aparece novamente, e desta vez ele afirma ter um superpoder que pode curar qualquer doença. Ele mostra que consegue curar a doença de uma mulher idosa apenas tocando-a, o que choca todas as pessoas próximas. Berenice vê o milagre e pede a ajuda do idoso para curar Kelly, então ele concorda em fazer isso. De repente, Red Elk enfrenta Plugger e lhe dá um tapa, mas a dor é transferida para ele. O velhote não sente dor alguma, então o Alce Vermelho revela que o poder de cura não lhe pertence e acabará lhe destruindo. Ele aconselha Plugger a devolver o poder, mas o velho convencido se recusa e vai embora. Berenice volta para casa, trazendo Plugger com ele. A condição de Kelly está piorando e ele imediatamente inicia o processo de cura, mas parece que de repente o velho pode sentir a dor de Kelly. Sentindo-se desconfortável, ele faz uma pequena pausa e consome o seu pó mágico. Enquanto cuida do pobre Kelly, Plugger sente uma dor absurda ao tocá-lo, deixando seu cigarro cair no peito do garoto. Ele até tenta resistir à dor, mas de repente cai e morre na hora. Alguns momentos depois, Kelly se torna magicamente mais energizado e diz que está com fome. Quando a polícia chega, Adler descobre que o buraco de queimadura no peito causado pelo cigarro desapareceu, o que confunde a mãe de Kelly. No dia seguinte, Kelly corta acidentalmente o dedo enquanto conserta sua bicicleta, mas um milagre acontece quando a ferida desaparece como mágica. Ele até tenta explicar isso para sua mãe, mas ela não acredita nele. A caminho da escola, Kelly encontra Dom e Sarah, que ficam surpresas ao vê-lo em melhor forma e mais saudável do que ontem. Depois que eles partem, Red, irmão de Nelson, confronta Kelly e começa a esmurrá-lo, mas a dor é transferida para Reed enquanto Kelly não sente dor alguma. Ele até tenta machucá-lo com um bloco de madeira, mas falha. Percebendo que ele não consegue vencer a nova versão de Kelly, Reed foge com hematomas por todo o seu rosto. Mais tarde naquela noite, Gus, que é pai de Reed e treinador de futebol da escola, vem confirmar o que aconteceu com seu filho. Kelly afirma que Reed se machucou tentando machucá-lo, mas Gus não acredita nele. Kelly finalmente revela sua habilidade de transferir a dor para sua mãe, dizendo que ninguém jamais o machucará novamente. Ele pode até mesmo suportar queimaduras com um isqueiro. No dia seguinte, enquanto está na sala de aula, Kelly começa a se imaginar com Dom. Sarah, que odeia Kelly no mundo real, também está com eles. Surpreendentemente, a sensação da imaginação também afeta Dom e Sarah na vida real, fazendo com que Sarah grite de prazer. Em um evento na fogueira, os meninos tentam perturbar Dom, mas desta vez Kelly aparece e a defende. Eles quase se envolvem em uma briga, mas felizmente Gus aparece para separar. No caminho para casa, Kelly é visto pelos garotos e eles tentam assustá-lo. Kelly entra em pânico e tenta evitar o carro. No entanto, ele cai da moto e o carro o atinge acidentalmente. Mas Kelly não se machuca e o motorista do carro, Brad, recebe toda a dor que o mata instantaneamente. Os demais garotos ficam aterrorizados quando veem que Kelly está bem e fogem do local. Pouco tempo depois, a polícia e os outros chegam ao local do crime, onde Kelly explica tudo à sua mãe e revela todo o seu poder a Dom. Nelson afirma que Kelly apareceu propositalmente na frente do carro
e Brad foi morto pelo airbag. Enquanto isso, a relação de Kelly com Dawn está ficando cada vez melhor. Kelly até convida Dawn para sair com ele. Entretanto, os garotos querem vingança e planejam uma estratégia. No trabalho, Red Elk confronta Kelly e o questiona como ele pode ter sobrevivido ao acidente de carro. Então ele revela que Pludger o ajudou e não sabe nada sobre o poder. Kelly então volta para casa, onde descobre que sua mãe não está muito bem, por isso ele sai para comprar uma aspirina. Fora da casa, os meninos estavam esperando e pensam que foi Berenice quem saiu. Então eles executam o plano e começam a puxar a fundação da casa com o carro de Gus. Bernice tenta escapar, mas a casa de repente explode por causa do vazamento de gás, matando-a instantaneamente. Quando Kelly volta para casa, ele fica desesperado ao descobrir que sua mãe faleceu. Então ele é levado para o hospital, onde Adler aparece e tenta ajudá-lo. De repente, Red Elk confronta Adler, dizendo que Kelly está com o poder de seus ancestrais e pede para que ele o ajude a recuperá-lo. Após o funeral da sua mãe, Adler tenta ajudar Kelly, oferecendo a ele uma família adotiva. Adler também afirma que a casa foi incendiada propositalmente e que a morte da sua mãe não foi um acidente. Alguns momentos depois, Nelson e os meninos que estão a caminho do rio encontram Kelly e zombam dele no carro. Então Kelly conclui que eles são os culpados pela morte da sua mãe. No dia seguinte, Kelly vê os garotos se divertindo na beira do rio. Então ele entra sorrateiramente e leva a camisa de Tucker. Como sempre, ele a come antes de usá-la para se estrangular. Agora, Tucker sente imediatamente o efeito e acaba se afogando. Nelson tenta ajudá-lo enquanto Reed está fugindo, mas é tarde demais. Então Kelly aparece e tenta fazer a mesma coisa, mas Adler chega na hora certa e Kelly foge. Tucker está morto e Adler começa a interrogar os meninos, que dizem que a culpa foi de Kelly. Depois de ouvir sobre o incidente de Tucker, Dawn o aconselha a parar de matar as pessoas, depois sugere que ele confesse. No dia seguinte, na aula de química, Kelly aparece tarde e discute com Tony, forçando-o a admitir que ele é o assassino da sua mãe. Tony fica furioso e joga uma solução química no rosto de Kelly. No entanto, por causa do poder, o líquido queima o rosto de Tony e o mata na hora. As meninas ficam muito chocadas com isso, e Kelly foge enquanto Adler chega à sala de aula. Naquela noite, Sarah se aproxima de Nelson contando o que ela viu mais cedo no funeral. Depois elas vão ao túmulo de Pludger e colhem a planta que trouxe os poderes de Kelly. Nelson prepara a mistura e a armazena em um extintor. No dia seguinte, Adler encontra as correntes que foram usadas para arrancar os suportes da casa de Kelly. Ele então confronta imediatamente os garotos e os força a confessar. Mas eles continuam mentindo, dizendo que não sabem de nada. Do outro lado, Kelly entra sorrateiramente e rouba uma ferramenta elétrica do carro de Nelson. De repente, ele aparece com sua arma, enquanto Nelson também está pronto com o seu extintor. Kelly começa a perfurar o seu próprio joelho, fazendo com que Nelson sinta exatamente aquela dor. Então, Adler finalmente acredita no que Red Elk disse anteriormente, enquanto Dawn vem e lhe diz para parar. Então Nelson tenta atirar nele com um líquido que enfraquece Kelly. Gus tira vantagem disso e tenta atirar nele com a arma de Adler, mas a bala o mata e também mata Nelson. Dawn está desapontada com Kelly e implora que ele devolva o poder ao Alce Vermelho. Então ele relutantemente concorda. Red Elk e Adler começam a cerimônia de transferência de poder em frente ao túmulo de Pludger. No entanto, o poder tem sido uma parte dele e eles não têm outra escolha senão matá-lo. Dawn ajuda Kelly a escapar, mas a polícia atira neles, fazendo com que sejam jogados dentro da sepultura de Pludger. Ele não pode salvar Kelly e culpa o velho por ter lhe dado tal poder. Enfurecido, Kelly come o coração de Pludger e morre. No final do filme, na ambulância, Dawn de repente volta à vida, mostrando que o poder de Kelly foi transferido para ela. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.